Vamos lá. Nós vamos começar essa época linda de Natal. Ah, como Natal é uma coisa maravilhosa. Todo mundo gosta de Natal. Tem coisas que são marcantes em Natal, como a maionese da tia não sei o quê. Ou a farofa da cunhada, sei lá, o que mais que, sei, o amigo secreto, comemorações de fim de ano, aquele clima de paz, amor, alegria, todo mundo se reunindo. Você chega no dia 24 à noite, deu meia-noite, você tem que falar Feliz Natal para Deus e o mundo. Falar Feliz Natal é uma coisa chata que dói também, né? Mas tudo bem, você vai falar Feliz Natal. Eu não vejo muito sentido em falar Feliz Natal, assim, tipo, Feliz Natal, beleza. Não vai mudar basicamente nada na vida de ninguém falar Feliz Natal, mas pode falar Feliz Natal, não é pecado falar Feliz Natal, se empanturrar que nem um louco, na noite de 24, um calor de 35 graus, a pessoa comendo leitoa, e depois ela vai ter a pachorra de afirmar que no dia 25 o fígado não tá bom, porque tinha o manjar, geralmente a culpa é do manjar, porque eu não vou bem com coco, quer dizer... Aí tem gente que vem aquela coisa assim, tipo, mas se você vai comer uma carne gordurosa, você pinga um limão. Olha, gente, do tanto que tem gordura, a carne que a gente come, você tem que pegar o limoeiro inteiro, espremer e ainda assim vai ter um pouco de gordura, não tem jeito. Mas o que eu quero dizer é que Natal tem esse clima de amor, paz, harmonia, e a gente vai jogar tudo isso no lixo porque a gente vai falar sobre algo que não tem nada a ver com isso. Porque nós vamos falar sobre um tema bastante interessante nesse Natal, porque o tema da nossa série, nós falaremos sobre isso hoje e no próximo domingo, é Natal e Maria não abortou. Seria importante a gente falar sobre essa temática, tendo em vista que esse é o assunto que está bombando nas redes sociais. A gente não iria falar sobre isso nessa série de Natal, seria um outro assunto, mas aí, diante da reverberação que aconteceu, nós mudamos tudo de última hora, o nosso pessoal de mídia teve que trabalhar tudo assim, em cima da pinta. Cadê o Silas? Cadê o Silas? Cadê o Silas? Está ali, salva de palmas para o Silas. Não é? Se eu não me engano, eu falei para o Silas que nós tínhamos mudado todos os planos, acho que na quarta-feira. Ou na quinta. Na quinta, basicamente na quinta. Na quarta, meia-noite, então ainda era quarta. E aí o pessoal trabalhou. Essa arte do Silas, o pessoal está usando, pelo que eu saiba, o pessoal já está usando hoje em Santa Catarina, Bahia e Rio Grande do Sul. Ó. Essa mesma arte que você está vendo aqui. Então nós já estamos exportando arte. E eu quero dizer uma coisa. Se você está nos assistindo pelo YouTube ou ouvindo pela internet, pode usar arte à vontade. Né, Silas? Está liberado, né? Pode usar arte à vontade. Que Deus abençoe aí a sua igreja usando essa arte. E nós vamos falar sobre isso. Porque o Natal só acontece porque não teve um aborto. E aborto é o assunto da semana. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero fazer algumas considerações iniciais que são importantes para nós não sermos levianos ao tratar de um assunto que é sério. A primeira coisa, nós não podemos, não devemos e não queremos ser alienados da situação deplorável que muitas mulheres são expostas, sejam ricas ou pobres, quando fazem um aborto clandestino. Claro que a gente reconhece que isso acaba atingindo muito mais as mulheres de uma classe social mais baixa. A Igreja de Jesus, mesmo sendo voz profética contra o pecado e contra ações pecaminosas, sejam elas quais forem, não pode deixar de ser a mão de misericórdia àqueles que sofrem e àqueles que se arrependem. Isso é importante dizer, porque muitos cristãos vão confundir naturalmente a luta contra o aborto com luta contra aqueles que abortam. E esse é um problema sério, porque a igreja não pode abrir mão de ser a voz de misericórdia aos que sofrem e aos que querem reconciliação com os próprios parâmetros de uma vida adequada, seja ela qual for. Segundo, Parou aqui? Alô? Não? Parou? Não? Ok. A presente mensagem vem numa época em que um caso julgado por uma instância superior em nosso país descriminaliza o aborto. É um caso específico. O nosso país
não descriminalizou o aborto. No entanto, a gente sabe muito bem que ainda não é lei, mas em todos os outros países em que casos semelhantes aconteceram, a descriminalização do aborto foi apenas uma questão de tempo. Começa assim, em todos os países. Um caso específico aprova-se a descriminalização do aborto. Isso torna-se lei, geralmente até o 3º mês de gestação, para que depois alguns países, ou por exemplo nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, você consegue praticar um aborto de maneira legalizada até o 9º mês, sem nenhum problema. Para você ter uma ideia, essa discussão que tomou conta do nosso país nessa semana começou a acontecer nos Estados Unidos, em alguns estados específicos, em 1976. Eu diria que nós estamos um pouco atrasados na discussão, mas a experiência de outros países mostra o que é considerado um caso isolado torna-se facilmente uma generalização depois. Isso aconteceu em todo o mundo. A gente não pode duvidar que o Brasil vai ser o único país no mundo em que isso vai ser diferente. Terceiro, a história mostra que o que uma geração descriminaliza, a geração seguinte trata como sendo algo normal e natural. Em toda a história é assim. Se você tem uma geração que descriminaliza alguma coisa, tenha certeza que a geração seguinte não vai mais discutir aquilo a partir de crime ou não crime. Ela simplesmente vai aceitar aquilo como sendo algo normal. Então, essa discussão que toma conta da nossa geração hoje, provavelmente não vai tomar conta da próxima geração. Porque nossos filhos e netos vão simplesmente nascer numa cultura em que aborto é algo legal. E mais, nós temos a tendência ruim de considerar tudo que é legal como sendo moral. O brasileiro confunde isso de uma maneira muito fácil. A legalidade de algo com a moralidade daquilo. Quarto, algumas pessoas, e aí eu quero lembrar de algumas coisas que eu tenho lido, ouvido e analisado por aí. As pessoas dizem assim, os religiosos, a igreja, não deveria opinar sobre isso. Porque essa não é uma questão espiritual, essa é uma questão de saúde pública. Deixem que as outras áreas sejam cuidadas pelos legisladores e pelo Estado, é o que dizem. Mais ou menos dizendo, a igreja cuida do espiritual. Então, se você quer adorar Jesus, você procura uma igreja. Se você quer aprender sobre Bíblia, você procura uma igreja. Então, o Estado não interfere na igreja e a igreja também não interfere em nada que tenha a ver essencialmente com o Estado. Só que nós cremos que a ciência e o Estado não têm como legislar sobre o que é essencialmente humano. Pois essa é uma função filosófica e teológica. Um autor chamado Jeff McMahon, que inclusive é a favor de aborto em alguns casos específicos, num livro chamado A Ética do Ato de Matar, escreve o seguinte, nós temos essa frase aí para você. A ciência pode nos dizer muitas coisas sobre organismos vivos, mas não faz parte do escopo metodológico dela responder se somos organismos humanos, isto é, se somos pessoas. Essa discussão diz respeito exclusivo à filosofia. E eu vou apenas discordar dele, porque eu vou dizer que essa é uma discussão que diz respeito à filosofia, e historicamente, desde os filósofos mais antigos, à teologia. Quinto lugar, a nossa cultura não dá dignidade a nenhum ser humano. Nenhum. Veja como a nossa sociedade trata, por exemplo, terceira idade. Que é a mão de obra que já passou do ponto.
que se não pode produzir, não presta. Você não pode imaginar que uma sociedade como a nossa, que não dá nenhuma dignidade a nenhum ser humano, você não pode esperar que ela fizesse isso com o feto. Uma sociedade que não dá dignidade a ser humano não vai tentar, por princípio, dar dignidade a um feto. Não vai fazer isso. Com relação à intromissão da igreja na vida das pessoas, há alguns exemplos históricos de influência cristã sobre governos seculares. Algumas coisas que só se tornaram lei porque a igreja resolveu dar pitaco. E se a igreja não tivesse dado pitaco, aquilo não teria acontecido na época em que aconteceu. Se iria acontecer com o tempo ou não, é uma outra coisa. Mas há algumas coisas que a nossa sociedade tem hoje que só existem porque a igreja se movimentou para que existissem. Eu copiei algumas coisas, eu quero dar crédito. Isso eu tirei de um texto do pastor Jackson Jacques, que é de uma igreja lá da cidade de Porto Alegre. Por exemplo, lei contra o infanticídio e abandono de crianças no Império Romano no ano 374 depois de Cristo. Aconteceu por causa da igreja. Antes da igreja se manifestar, o infanticídio e o abandono de crianças era considerado algo extremamente natural, normal e esperado no Império Romano. A igreja se manifestou contra isso. Contra a luta dos gladiadores até a morte. A gente viu isso em filme. Isso deixa de acontecer em 404 depois de Cristo por causa da igreja. Contra marcar no rosto os criminosos. Isso acontece em 315 depois de Cristo. A favor da separação nas cadeias dos prisioneiros masculinos e femininos. Então você imagina como era uma cadeia antes do ano 361 depois de Cristo. É interessante porque no Brasil aconteceu um caso no Nordeste, acho, ou no Norte ou no Nordeste, de uma moça que foi colocada dentro de uma cela com outros homens, e isso virou um escândalo nacional com razão. Mas o que as pessoas não sabem é que isso só é um escândalo nacional porque um dia a igreja lutou para que isso não acontecesse. Porque foi por causa da igreja que houve uma luta para que houvesse separação em celas de homens e mulheres. Lei contra a pedofilia. Direito das mulheres. Isso é importante dizer, porque uma dica que eu quero dar para você. Sempre que você olhar para as pessoas que estão lutando, não mostrando o peito na rua, mas aonde as coisas geralmente acontecem, pergunte para a maioria delas qual é a religião que elas têm. E você vai notar que a maioria das pessoas que lutam nos subterrâneos da história tem algum compromisso, pelo menos mínimo, com Cristo Jesus. Proibição de queimar vivas viúvas na Índia quando seus esposos morriam. Isso em 1829. Porque até tal momento, quando o marido morria, se a esposa ficasse lá, ela era queimada viva, porque ela não servia para mais nada. Já o marido morreu, então queima a mulher viva. Luta contra a escravidão. Um dos grandes nomes da luta contra a escravidão no mundo é desse cara, um pastor chamado William Wilberforce. Aliás, em muitos países europeus e nos Estados Unidos, 2/3 dos abolicionistas eram pastores. Talvez essa seja uma pequena parte e um pequeno detalhe que a história teima em não contar para a gente. Porque talvez não interesse, principalmente para aqueles que têm uma agenda anticristã e o desejo de fazer com que cristãos pareçam sempre pessoas que querem a morte de todas as pessoas. Universidades americanas. Em 1920, havia 184 universidades americanas. 92% delas fundadas por igrejas. As grandes universidades americanas, referência no mundo até hoje, foram fundadas porque havia uma igreja. Criação de hospitais. A gente que gosta de assistir filme de Hollywood, você pode ver que sempre que alguém vai internado no hospital lá nos Estados Unidos, é hospital metodista, é hospital batista, é hospital presbiteriano. Os Simpsons são presbiterianos. Quer dizer, há uma cultura absurda com relação à forma como os cristãos
influenciam a cultura. Você pode simplesmente achar que isso é irrelevante. Você simplesmente não pode negar que isso aconteceu. Dizer que a igreja não pode opinar na vida do Estado significa dizer que todas essas coisas que a igreja lutou para que acontecessem não deveriam ter acontecido. Ou pelo menos, se a igreja da época seguisse a orientação dos filósofos de plantão de Facebook, ela simplesmente diria assim: isso não é um problema nosso. Isso não é um problema nosso. Que o Estado legisle sobre isso. Nós não vamos opinar. Nós vamos para o nosso culto, nós louvamos o nosso Deus e vocês façam o que vocês quiserem, inclusive com relação à escravidão. Isso, é importante dizer, não tira o fato de que muitos cristãos aprovaram no decorrer da história justamente essas atrocidades. Havia e houve cristãos escravocatas? Sim. E eles simplesmente são uma vergonha para a história do cristianismo. A diferença é que o cristianismo olha para a sua história e, se ele é um cristianismo correto, assume os seus erros e publicamente pede perdão ao invés de tentar justificá-los. Cristãos escravocatas existiram? Sim. Sim, existiram. Eu diria que há cristãos favoráveis ao aborto, então sempre você vai ter na história cristãos defendendo aquilo que não deve ser defendido à luz da palavra de Deus. O primeiro hospital gratuito do Brasil é fruto de uma ação de igreja. A escola, como nós conhecemos no Brasil hoje, é culpa da igreja. Basicamente, isso faz parte da nossa história, porque o sistema educacional, hoje como nós conhecemos, por exemplo, com classes mistas, ele é fruto de uma ação de missionários norte-americanos que fundaram colégios perto da gente, em São Paulo e Campinas, que depois acabaram gerando a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Porque até a chegada de missionários protestantes em nosso país, havia separação de homens e mulheres. Por que havia separação de homens e mulheres? Porque havia sutilmente uma leve impressão de que os meninos, se juntados com as meninas, seriam preocupados, porque eles eram um pouquinho mais inteligentes, entendeu? Aí chegam os protestantes e dizem: não, esse não é o método mais adequado. O método mais adequado é que haja classes mistas e que o currículo de um seja o currículo de outro. Uma outra coisa. Não é melhor abortar do que a mãe ficar sofrendo uma gravidez indesejada e depois gerar um filho sem condições? Mais uma vez, nós temos duas coisas determinando essa afirmação: o eu e o dinheiro. E eu simplesmente acho inadmissível que qualquer discussão a respeito de geração de vida tenha como tônica o eu e o dinheiro. Essa é mais uma faceta, inclusive, maligna, de um movimento chamado existencialismo. O existencialismo diz que o absoluto não está na verdade, porque a verdade simplesmente não existe. O existencialismo diz que o absoluto está no desejo. Então, o que deve comandar a ação humana é o desejo que você tem. Isso não é nada novo, porque a Bíblia diz que Eva e Adão foram tentados pelo desejo de se aproximar da árvore do fruto, da árvore do bem e do mal. Basicamente, o existencialismo diz assim: vai fazer bem para você? Tenha. Aquele filho vai fazer bem para você? Tenha. Aquele filho vai fazer mal para você? Tire. Mas não tem mais. O absoluto é o seu desejo. Se o seu desejo expressa o desejo de tirar, porque isso vai lhe fazer bem, tire. Se não vai lhe fazer mal, não tire. Veja, o que está em discussão não são questões éticas ou morais. É apenas o desejo humano, porque no existencialismo, toda essa questão ética e moral inexiste. Então essas são considerações iniciais, tá ok? Você pode discordar delas. Aliás, se você não é cristão
está ouvindo essa mensagem, ou está assistindo essa mensagem, eu gostaria de dizer que você tem toda a liberdade do mundo para simplesmente dizer, partir de princípios religiosos para qualquer discussão é uma grande besteira. É um direito que qualquer pessoa não religiosa tem. No entanto, mesmo num contexto como esse, a igreja não tem o direito de se calar e deixar de ser voz profética. No momento em que a igreja deixar de ser voz profética a respeito de qualquer assunto, ela deixa de ter razão de existir num mundo como o nosso. Nós vamos para um texto bíblico, porque é um texto de Natal. A gente não poderia deixar de texto de Natal. Texto de Natal daquela época que montava presépio na igreja. Não sei, quem aqui participou de presépio? A Juliana participou do presépio. Você foi já, assim... Maria, você já foi Maria? Ai, que bênção, olha aí. Você já foi quem? Anjo. Quem mais que participou de... Você foi o quê? Dos reis? Você foi... Era uma peça assim, era meio experimental. Todo mundo era tudo, era uma coisa assim, tal, ia trocando. Agora é... Alguém mais aqui? Nós temos a Thalita, que eu sei que ela tem um trauma, porque ela sempre foi... Como é que é? Pastores... Oi? Quer dizer que vocês acham que ser pastor é ruim, é isso? É isso que nós estamos notando, pelo jeito. Do tipo, é a terceira divisão do presépio, quer dizer... Mas se a pessoa evolui, aí ela passa a ser o quê? Qual que é a evolução seguinte do pastor? Bispo. A pessoa, se ela vai bem no papel de pastor, no ano seguinte ela é bispo, até que ela chega a ser apóstolo. Depois vira anjo. Eu não gostei dessa reclamação. Eu sempre fui pastor, nunca prestei para nada. Vamos para o texto. Porque deixa eu explicar o texto. Basicamente o que tinha acontecido até aqui é: o anjo chegou para Maria e falou assim: oi Maria, bom dia. Bom dia, anjo. Tem uma novidade para contar para você. Que bom, anjo. Conta a novidade. Então, você está grávida. Quer dizer, não é lá uma notícia que você espera receber numa manhã, seja ela qual for, principalmente, eu diria, se você for virgem. Se você não é virgem, tem relações sexuais costumeiras, alguém chegar para você e falar assim, você está grávida, você pode falar, é possível. Pode ser. Vai saber. Para algumas pessoas isso é motivo de festa, para outros é de preocupação, mas eu diria, pelo parco conhecimento que eu tenho das coisas da vida, sim. Não que eu tenha muito conhecimento das coisas da vida, fique bem claro isso. Mas pelo pouco conhecimento que eu tenho das coisas da vida, uma mulher virgem não engravida. A não ser aquela irmãzinha que inventou isso para justificar a gravidez que apareceu lá na igreja na década de 80. Você sempre tem um caso desse, de uma irmã que engravidou e depois jurou de pé junto que estava virgem. Quer dizer, nós temos uma nova Maria, tipo versão anos 80 na igreja. Teve bastante. Teve até um caso em Santa Bárbara, que eu me lembro muito bem. Quase que eu falei o nome. Aí, é verdade, porque o que aconteceu foi assim, o casal lá casou, né? Mas casou rápido. De repente, casou. Ninguém entendeu, falou, mas casamento rápido. Casou. Aí, a moça voltou da lua de mel falando que estava grávida. Aí o pessoal já ficou, claro, naquela indagação do tipo, casou rápido. Volta. Como é que a pessoa volta da lua de mel falando que está grávida? Porque, pelo parco conhecimento também que eu tenho, não dá para ser... A pessoa chega lá, chegou na lua de mel, transou na primeira noite, na segunda fez o exame e falou, grávida. Bom, basicamente não funciona muito assim, mas aí ela voltou. Mas aí afirmando que tinha casado casta. Com 7 meses nasceu um bebezão. Olha, foi o nenê prematuro mais bonito que eu já vi na minha vida. 4 quilos. Eu falei, aquilo foi um milagre?
nasceu de 7 meses, 4 quilos e 52 centímetros. Um bebezão. Só faltou nascer andando. Você vê como Deus, ele opera, né? Deus opera milagre, aquele casal lá, vou te dizer, viu? Bom, aí o anjo chegou para Maria e falou que ela estava grávida. E aí Maria falou, mas como é que isso pode? Porque eu não sou casada, nunca tive relação sexual com nenhum homem. E aí o anjo disse para ela, olha, o ser gerado em você é do Espírito Santo, ele é o Filho do Altíssimo. E aí o anjo explica para Maria que ela tem no ventre o Messias, o Salvador. Maria basicamente diz que se cumpre em mim a vontade do Senhor. O que ela está dizendo é, bom, pelo jeito não tem escolha. Porque, claro, se Maria tivesse escolha, eu duvido que ela diria assim, beleza, entro na fila aí. Ninguém vai entrar na fila. Porque há algumas considerações que precisam ser feitas e que eu quero fazer logo depois da gente ler o texto, para a gente entender o contexto de tudo que está acontecendo com ela. Naqueles dias, logo depois de ter ouvido a mensagem do anjo, dizendo que ela estava grávida pelo Espírito Santo e toda essa história do Natal, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, que era sua parenta. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Vamos considerar Maria. Maria, provavelmente entre 14 e 15 anos. Muito nova. Era basicamente essa a idade de Maria. 14, 15 anos. De família humilde. A história toda mostra que tanto a família de Maria quanto a família de José não tinham uma boa condição financeira. Isso fica provado quando eles vão ofertar no templo e eles levam 2 pombinhas. Uma pessoa tinha que geralmente ofertar um cordeiro. Era a oferta que geralmente era levada até o santuário. Só que a lei diz assim, se a família for pobre e não tiver condições de levar um cordeiro, ela pode levar 2 pombinhas. Quando os pais de Jesus vão ao santuário para fazer a oferta, o que eles levam? Eles levam 2 pombinhas, numa demonstração de que nós estamos diante de uma família pobre. Nós estamos diante de uma família com boas condições financeiras e com um bom projeto e futuro estabelecido na vida. Então nós temos uma moça virgem, nova, de família humilde, numa região extremamente machista, em que a mulher era simplesmente considerada posse do marido. O marido ele tinha várias posses, ele tinha um cavalo, um burro, ele podia ter, sei lá, camelo e esposa. Então nós temos Maria com todos os atrativos de uma mulher em uma péssima situação para engravidar. Sem considerar que ela mora num país, numa condição social deplorável, porque você não pode se esquecer que Israel está debaixo de domínio romano, pagando altíssimos impostos. A vida em Israel por si só já era muito dura. A vida em Israel era muito pior do que qualquer vida parecida com a nossa, mesmo o nosso país estando em crise. Porque o nosso país está em crise, mas você ainda não está debaixo de domínio que impede que você passe de um determinado nível. Em Israel, isso simplesmente não acontecia. Subir de vida era impossível, porque você seria taxado até o último fio de cabelo. Maria tem que, inclusive, em tese, explicar para todo mundo que ela está grávida do Espírito Santo. Eu tenho para mim que não deve ser fácil você explicar para alguém que você está grávida do Espírito Santo. Não deve ser muito fácil. Imagina,
Porque, tudo bem, a gente olha para a história hoje, nós estamos no futuro olhando para o passado. Mas imagina você, vizinho de Maria. Tem lá a mocinha, você nota que ela começa a ficar com a barriga, você pensa assim, ou essa menina está com barriga d'água, ela aprontou. Ou essa menina aí está com, como é que chama? É tênia que chama, não sei lá o que é. Ou essa menina está aí se alimentando demais, ou você já sabe que aconteceu um negócio aí. Agora, aí você chega para Maria e fala assim, oi Maria, tudo bem? O pessoal aí está comentando, não eu, mas até como sou seu amigo, sabe, prezo muito você, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu tenho notado que a sua barriguinha tá... você vê, o pessoal é fogo, viu Maria? Olha, mas aí, alguma novidade para contar pro pessoal? Ela fala assim, não, tô grávida. Tá grávida. O pessoal tá comentando, viu, Maria? Olha, pessoal é fogo, o pessoal comenta. Não, mas pode ficar tranquilo, avisa pro pessoal que eu tô grávida do Espírito Santo. Rapaz, esse eu não conheço na vizinhança. Esse eu não conheço. O pessoal tava falando que era José, tinha alguns falando que era João, que a gente já viu você andando meio com João aí, hein? Agora, esse Espírito Santo é algum vizinho novo que mudou? Não, o Espírito Santo é o Espírito Santo mesmo ali, o de Deus ali. Então, então você está grávida, então de repente, até hoje Deus aparecia e trazia a palavra, agora ele aparece e traz um bebê. É basicamente isso. Então tá bom. Pode ficar tranquila, viu, Maria? Olha, todo mundo vai achar essa história super legal e super interessante. A única explicação convincente que ela tem para dar é: um anjo veio e falou. É que não tinha uns alucinógenos, talvez, igual tinha, que a gente ia falar para Maria. Olha, esse que você tomou, hein? Tem gente que vê duende, tem gente que vê um anjo. Aí você tomou uns negócios, viu o anjo e engravidou. Quer dizer, não é lá... Vamos ser sinceros, gente. Não é uma explicação lá muito convincente. Quando as pessoas dizem para mim assim, eu não consigo acreditar no cristianismo, porque ele parte da premissa de que o mestre de vocês nasceu numa concepção miraculosa. Eu falo, bom, aí sim nós estamos diante de uma argumentação sincera. Porque se Deus não tivesse dado a nós fé suficiente para a gente crer que foi assim, não tem como crer que foi assim. É justamente um ato de fé crer que for assim, que é assim. Porque basicamente é impossível que seja assim. Mas a gente crê que foi assim, porque a Bíblia diz que foi assim, e a gente crê que Deus pode fazer o impossível acontecer. Mas não é tão simples assim. Sem contar que José, o noivo, também é convidado a acreditar na história. Porque uma coisa é Maria acreditar nisso porque ela viu o anjo. E agora o coitado de José está lá, aí Maria chega e fala assim, José, estou grávida. A Bíblia diz que ele ficou chateado, mas como ele era um homem correto e ele amava Maria, ele não quis expô-la a um processo público, ele simplesmente tomou a seguinte resolução: vou romper o contrato de casamento e vou embora. Vou simplesmente fazer isso. Ela segue com a vida dela, eu sigo com a minha, até que ele está dormindo, ele tem um sonho, e alguém diz para ele, o anjo diz para ele no sonho, José, o que está sendo gerado em Maria é do Espírito Santo, então não tenha medo de recebê-la como sua esposa. Maria tem que explicar que foi o anjo que falou para ela que ela está grávida do Espírito Santo, e José tem que explicar no bar que ele sonhou que o anjo veio falar para ele que Maria está grávida do Espírito Santo. Se Maria expusesse o caso dela em nosso tempo, nós teríamos aí um bom caso para aborto. De todas as desculpas que você encontra para aborto, Maria se encaixa. Maria é um caso de aborto. Quem não poderia chegar para ela e falar assim, vamos interromper? Porque, Maria, pensa bem, isso vai ferrar com a sua vida. O que Maria tem a ganhar com isso? Até porque essa história, a gente pode dizer assim, mas é que o anjo veio e falou que era o Messias. É, que depois morreria. E Maria seria inclusive testemunha ocular da tortura e morte do próprio filho. Entendeu a expressão que vantagem Maria leva? Nenhuma.
Muitos cristãos, defendendo a agenda do mundo que nós vivemos, diriam: o que Maria tem que fazer é abortar. No entanto, talvez Maria tenha uma visão que ficaria muito clara no ministério do seu próprio filho que nasceria. E que foi expresso muito bem pela Norma Braga, que é uma escritora, e você consegue encontrar muita coisa dela na internet ou no Facebook. Ela diz assim: a ética cristã é diferente de tudo que você vai encontrar por aí. Se a esposa não agrada mais ao marido, o marido, se for cristão de verdade, continuará com ela por obediência a Deus e fará de tudo para salvar o casamento. Se o marido fica horrivelmente doente e dependente de cuidados, a esposa cristã não o abandona, mas permanece ao seu lado mesmo nos piores momentos. Se a menina se envolve com um rapaz errado e engravida, caso seja realmente cristã, não sacrificará o filho no ventre, mas assumirá a responsabilidade e confiará na provisão futura de Deus. Isso faz toda a diferença na sua vida, caso você seja ou tenha sido a esposa que não agrada mais, o marido que ficou doente ou o bebê indesejado no ventre. O cristianismo é a verdadeira opção pelo mais frágil. Agora, no texto que nós lemos da Bíblia, há algumas coisas bem interessantes. Os bebês se manifestam. Você notou isso na história? Felipe, volta para a gente no texto bíblico, por favor, porque eu acho que é importante que a gente veja algumas coisas no texto. Quando Maria chega, o bebê agita-se no ventre de Isabel. Porque o bebê, no ventre de Isabel, nota uma relação externa acontecendo. E uma relação externa acontecendo mexe com aquele ser que está dentro de Isabel. No entanto, claro, você pode dizer assim, só que você tem que considerar uma coisa. Nós estamos falando de aborto até 3 meses. O bebê de Isabel já tem uns 6 meses. Então, ele já sente, ele já tem as ramificações nervosas, ele já tem dor, e toda aquela coisa que dizem por aí que um feto de 3 meses não sente. Embora, apenas um pequeno detalhe, não há uma comprovação definitiva sobre este fato. Mas é uma presunção muito forte. Pode ser que no futuro alguém diga assim, erramos, fazer o quê? Não faremos mais. Eu acho interessante quando alguém diz assim, não, mas você pode matar um feto de 3 meses, porque um feto de 3 meses não sente dor. Uma pessoa anestesiada também não. Se esse é um bom argumento para matar alguém, eu poderia pensar assim, não gosto do Felipe. Mas também não quero, porque está atrapalhando minha vida, mas também não quero que ele sofra. Então vou anestesiar, anestesia geral e mata. Morreu sem sofrimento, morreu em paz. A gente vai no velório e fala, morreu até rindo. João Batista, que é o bebê que vai nascer de Isabel, se agita no ventre da mãe ao reconhecer não Maria. Maria, a essas alturas, está grávida de mais ou menos 1 mês. Por que ela foi para a casa de Isabel, a sua parenta? Para fugir do falatório. Porque a vida na vizinhança deve ter ficado um inferno. Então, o que os pais de Maria devem ter falado? Minha filha, vai para a casa de Isabel, fica lá um tempo, porque o fuzuê na vizinhança vai ficar horroroso. Então, ela chega, Isabel está lá grávida de 6 meses, e Maria está grávida de 1 mês. Então, ainda dá para abortar Maria. Isabel não dá para abortar, mas Maria ainda dá. No entanto, quando Maria chega grávida de 1 mês, o bebê da barriga de Isabel se agita. E a Bíblia diz, inclusive, que Isabel, por causa da agitação do bebê, ficou cheia do Espírito Santo, algo que é incomum na época em que o texto está escrito. Porque pessoas só eram cheias do Espírito Santo naquela época em situações extremas. Agora, pergunta. Porque é uma pergunta importante no contexto. Por que é que o bebê, que chamaria-se João Batista, com 6 meses, no ventre de Isabel, se agita? Porque Maria chegou.
Mas chegou como? Grávida. E daí? E daí? Se um feto de 1 mês não é nada, o que João Batista estava reconhecendo? Me parece que a Bíblia está dizendo o seguinte: João Batista, ao notar a aproximação de um feto de 1 mês, reconheceu que era quem? Jesus. Então a Bíblia está dizendo basicamente que um feto de 1 mês já era quem viria a ser, em todas as suas ações. Tanto é que Isabel diz assim: mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe de quem? Do meu Senhor. E Senhor está em maiúsculo, porque Isabel está usando uma palavra que é usada no contexto dela apenas para Deus. Não só João Batista reconheceu quem estava no ventre de Isabel, de Maria. Isabel também reconheceu quem estava no ventre de Maria. E ela diz: que honra! Por que eu tenho tanta honra e sou tão agraciada de que a mãe do meu Senhor venha me visitar? É interessante porque o feto na barriga de Maria tem 1 mês. E Isabel já diz: é o meu Senhor que está aí. Ela reconhece que o que está sendo gerado na barriga de Maria já é plenamente quem viria a ser, já é Jesus. Diferente da ideia que é vendida por aí de que não, a vida passa a ser e a existir apenas a partir do fôlego, do nascimento. Até então, aquele ser não é nada. Se você aborta um feto, por exemplo, de 3 meses, aquilo é apenas um aglomerado de células que estão crescendo. Embora o coração possa bater a, 160 batidas por minuto. E eu vi uma coisa interessante, porque estavam comparando, e é muito parecido um feto de humano com elefante. E alguém dizendo assim: olha, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma à luz da ciência. Mas uma pergunta que a ciência não pode fazer, porque ela não pode responder, não é o que é aquilo, mas o propósito daquilo. A ciência olha para algo e diz: isto é isto e ponto final. A Bíblia, a teologia, a filosofia olham para as coisas e perguntam: qual é o propósito? Porque se não há um propósito nas coisas, então tudo é permitido. Porém, se há um propósito, nós estamos diante de questões que a ciência não pode responder. Ela não tem esse direito. Como o autor John McMahon disse, essa é uma atividade filosófica, e eu diria também teológica. O feto na barriga de Maria tem 1 mês, e ele já é Jesus. Uma pergunta que tem que ser feita por cristãos pró-aborto é: você abortaria Jesus? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Porque segundo os parâmetros usados para justificar aborto, Maria se encaixa no caso. E é muito provável que Maria, contando o caso dela em algumas igrejas espalhadas por aí, o conselho que ela mais ouviria é: aborte. Muitos cristãos abortariam Jesus sem problema algum. Segundo o que nós temos ouvido por aí, Isabel, Maria, João Batista e a Bíblia estão todos errados. Porque o que Maria tem no ventre não é ele, é isto. Aliás, alguns dizem, é engraçado porque as pessoas que defendem o aborto usam um pouco de semântica para discutir algumas outras questões filosóficas. Mas você já notou que naturalmente ninguém chama um feto disto, mas dele? Você já notou que naturalmente alguém quando engravida não diz assim: tenho em meu ventre um embrião da espécie humana? Não, porque a fala expressa aquilo que nós sabemos ser, na relação eu e tu. Quando alguém engravida diz: estou esperando um bebê. Porque o ser humano sabe, na sua essência, que aquilo não é aquilo, é ele ou ela. Também é uma outra coisa que algumas pessoas dizem assim, e essa é uma coisa usada como lugar da fala. Em redutos universitários
isso é muito forte em discussões universitárias, dizendo: você não pode falar sobre algo que você não tem experiência vivencial. Por exemplo, você deve ter ouvido a seguinte frase: não tem útero, não pode opinar. Que significa dizer que eu mesmo, segundo a teoria do lugar da fala, não poderia estar falando sobre aborto, porque eu, em tese, nunca poderia praticar um aborto. Eu diria que se o lugar da fala está certo, a única pessoa que poderia opinar sobre aborto é um feto. Porque só um feto é feto. Então só o feto é que pode assumir o lugar da fala. E é interessante que, basicamente, eu não vejo muitos fetos que tornaram-se humanos defendendo que deveriam ter sido abortados enquanto eram feto. A exceção a esses casos apenas confirma a regra. Um autor chamado Newbegin diz que um dos grandes problemas da nossa época é que nós estamos tentando domesticar Jesus dentro da nossa cultura. Onde Jesus se encaixa, ótimo, que Jesus me abençoe. Onde ele não se encaixa, que a gente o aborte se necessário. Eu quero terminar usando um texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. A gente vai continuar essa conversa a partir do texto de Jeremias na semana que vem. Mas o texto de Jeremias 1, versículo 5, diz assim: Deus está falando sobre Jeremias, porque Deus está chamando Jeremias para ser profeta, e Jeremias está falando: eu não quero. E Deus está falando: mas eu quero. E Jeremias diz: mas eu não quero. E Deus está falando: eu quero. Aí um dos argumentos que Deus usa para chamar Jeremias é: antes de formá-lo onde? Antes de formá-lo no ventre. Antes, inclusive, da concepção. O texto de Jeremias está indo muito antes do que nós fomos, inclusive, com Maria. Porque nós estamos tratando de Maria grávida de 1 mês. Já tem concepção. E a Bíblia diz: um ser na barriga da mãe com 1 mês já definitivamente é quem é diante de Deus. E ponto final. Só que agora Jeremias vai muito além disso. Porque Deus diz: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi você. Você já era antes de ir para o ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias, uma coisa que você não está conseguindo entender é que antes de você chegar no ventre da sua mãe, eu já tinha programado a sua vida. O que demonstra que, para Deus, não há acidente de percurso. Vida é programada por Deus. Não apenas na concepção do tipo, Deus está olhando, imagine que Deus está olhando para mim e para Débora, aí numa determinada noite, toca lá um Barry White. É Barry White, não? Barry White é um clássico, não? Um clássico. Barry White, não? Fernando, que nosso assessor para assuntos de música romântica. Toca lá um Barry White. A gente tá tomando lá... soda limonada. Soda limonada, uma coisa... degustando. Aí vira aquele clima. Sabe como é que é? Criançada na avó. E aí, a gente tá lá, de repente, clássico, luz. Eu só tô falando isso porque a Débora saiu. Depois ela me mata, mas tudo bem. E aí Deus olha e fala assim: opa! Me parece que um espermatozoide encontrou um útero. O que faremos agora? Aí Deus olha e fala assim: mas me parece que houve uma concepção. Então vamos ter que agora inventar alguém para nascer a partir disso. Senhor, o que faremos agora? Porque aquele casal resolveu conceber uma vida sem que nós soubéssemos disso. Agora precisamos reagir ao que eles fizeram. Essa é a visão que algumas pessoas têm da concepção. A visão que a Bíblia tem é: Deus olha para o casal e fala assim: toca um Barry White. Foi Deus que fez o Barry White tocar. Entendeu como é que é o processo? Ele falou assim: está na hora ali de
De um up aí Aí já tocou um Barry White, já gelou a soda. Ali já foi a coisa acontecendo. Veja, nós estamos invertendo o papel de Deus e assumindo nós o papel de Deus na história. O que eu quero dizer é que cristãos que entendem o que a Bíblia fala a respeito da dignidade da vida, da concepção da vida, da influência cristã na história, não podem ser favoráveis ao aborto. Ah, mas a discussão não é aborto, a discussão é descriminalização do aborto. Me engana que eu gosto. Não é essa a discussão. Não é essa. Ah, mas nós estamos apenas querendo dar a mulheres pobres a oportunidade de um atendimento digno caso queiram fazer aborto. No SUS? É sério? Você não consegue marcar uma consulta no SUS para nada. Quando uma mulher pobre conseguir marcar uma consulta para ser analisada em nosso país, o filho já está com 3 anos. Ou então, ela continuou fazendo aborto em clínicas clandestinas. E aí sim, se há uma coisa que nós cristãos precisamos lutar, é contra a clínica clandestina de aborto. Contra esses açougues que matam mulheres. E temos que lutar também contra essa raiva idiota contra mulheres que praticaram o aborto. Porque se há uma coisa que cristão não pode ter, é raiva de mulher que praticou o aborto. O cristão é chamado a ter misericórdia. Porque senão a gente vai ficar aqueles idiotas que compram a raiva, né? Somos contra o aborto e se a mãe praticou o aborto, a gente vai queimá-la em praça pública. Se as mães precisam de assistência pós-aborto, mesmo num aborto clandestino, feito em condições pecaminosas, a igreja tem que ser esse apoio. Eu quero terminar dizendo uma coisa. Também vamos parar de usar esse argumento, dizendo assim, o que a igreja podia fazer para melhorar isso, então, é adotar as crianças, porque se a igreja adotar as crianças que nascem desejadas, então melhora toda essa condição social. Adoção não é algo que se faz para melhorar a condição social de um país. Para de frescura. Adoção é ato de amor. De pais e mães que o são intensamente e plenamente. E ninguém pai é mãe, e ninguém deve ser pai e mãe para resolver condição social, seja lá de quem for. Isso é indigno com a vida a ser adotada. Porque quem vai ser adotado não precisa ser adotado para resolver situação social de ninguém. Precisa de família, de pai e de mãe. Que é idiota cristãos usarem esses argumentos também. O que nós precisamos é de uma visão centrada, bíblica, que ama a mãe que está sofrendo todas as pressões sociais, psicológicas e o feto. Que demonstra o amor de Jesus a tudo e a todos. Porque quando Jesus morre na cruz para salvar-nos dos nossos pecados, ele morre por aquela que abortou, morre pelo feto abortado e morre por aquele que odeia ambos. Porque segundo a Bíblia, não há justo. Ninguém está aqui dizendo sobre isso com a raiva e a angústia de quem tem toda a razão e que todos os outros vão padecer no mármore do inferno. A discussão não pode partir a partir desse princípio. Tem que partir da dignidade da vida. E nós não discutimos quando falamos sobre aborto, e é triste quando isso acontece, de quem vai e quem não vai para o inferno fazendo isso. A discussão tem que ser a partir da dignidade da vida do ser humano. Que está estabelecido na Bíblia quando diz: Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e o fez antes de que ele estivesse no ventre da sua mãe. No mais, não entre em discussões bobas na internet.
Geralmente discussões bobas em Facebook saem do nada para lugar nenhum. Se você tiver que argumentar qualquer coisa, argumente à luz da Bíblia. Lembrando que nem todo mundo é obrigado a comprar a visão bíblica. Mas pelo menos cristãos deveriam. E que Deus os abençoe. Deus, obrigado por tua palavra. Deus, obrigado porque Maria não abortou. E porque Maria não abortou, mesmo tendo todos os motivos para fazê-lo à luz do que é dito em nossa sociedade, nós comemoraremos o Natal. E porque ela não o fez, o nosso Salvador morreu na cruz em nosso lugar. Obrigado por aquele fruto no ventre, que desde o anúncio do anjo, já era plenamente quem haveria de vir. E que possamos reconhecer como cristãos a dignidade da vida, seja ela de um feto, seja ela de uma mãe que deseja abortar ou que tenha abortado. Que todos sejam cuidados, tratados e amados à luz do Evangelho de Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém.